Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast CESEI Recebe. E hoje eu sou anfitrião de Bruno Platini, que ele é advogado, especialista em direito do trabalho, especialista em governança corporativa e compliance. Hoje a gente vai bater uma bola sobre esses assuntos que é interesse de todos nós. Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado, Júlio. Como é que você está? Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos lá? Vamos embora, está tudo bem, graças a Deus. A gente está contando com a participação aqui de alguns telespectadores muito conhecidos de vocês, o Caio, o Tício e o Mévio. Né? Vamos começar aqui, Bruno. Nossa conversa hoje vai girar em torno de saúde e segurança do trabalho, compliance e direito do trabalho. É a sua área de atuação. Você explica para a gente aí, primeira coisa, como advogado, como é que eu trabalho no ambiente de compliance? Primeiro a gente precisa entender basicamente o que é o compliance em si, né? Ela é uma derivação da palavra to comply, que é do inglês, que quer dizer andar em conformidade, seja em regulamentos internos da empresa, seja na questão das normas extra fora, seja Constituição, normas introdutórias, a empresa tem que trabalhar em cima disso. E em cima da governança justamente da empresa, né? O que ela quer apresentar aí para os chamados stakeholders, né? Aquelas pessoas que estão querendo que a empresa dê certo, né? Os seus fornecedores, clientes, funcionários, então trabalha em cima dessas expectativas, né? Agregando valor ao produto, ao serviço, ao mercado em si. Entendi. A segunda pergunta que eu ia te fazer, se compliance é uma palavra em inglês ou em francês. Porque parece compliance, né? Compliance, coisa do tipo. Mas é uma palavra de origem inglesa, né? Isso. E tem tudo a ver com governança do trabalho, é isso? Governança corporativa. A governança corporativa ela trabalha com 4 pilares, né? Seja a transparência, né? Os atos da empresa, como ela trabalha em si para os seus funcionários e para os stakeholders, né? Novamente, os stakeholders são daqueles interessados na empresa, né? Tem a questão da equidade, né? A equidade entre os seus sócios, né? Seja minoritários ou majoritários, trabalham da mesma forma. A prestação de contas, que é uma parte importante, né? Você prestar contas àqueles que sentem interesse, e a responsabilidade corporativa do ambiente de trabalho, né? Aquele ambiente em que a empresa tem o que ela quer. Eu tenho uma missão, eu tenho uma visão, eu quero seguir até chegar nesse ponto. Né? Entendi. Então, quer dizer que é uma questão muito assim de tratar a coisa com transparência, o negócio como uma atividade socialmente relevante, né? Para que a empresa possa realmente desenvolver suas atividades. Mas eu queria saber, de tudo, como é que funciona esse lance, como é que o advogado entra nessa questão desse trabalho de compliance, como é que funciona? E eu posso citar aqui uma dificuldade minha no início de entender o que é compliance, porque tudo se vende de um direito que é muito distante da nossa realidade. Aqui no Campina Grande nós temos empresas grandes, é verdade, mas nós temos mais empresas pequenas e de médio porte. E quando se fala em compliance a nível nacional, ele se fala que é uma empresa multinacional, que existem multi-organizações ali dentro, que existem vários comitês. Então, se vê uma ideia bem distante da nossa realidade. Só que o compliance, Gilberto, né, nobre colega Gilberto, o compliance em si ele serve para qualquer tipo de instituição. Ele vai de um partido político até uma igreja. Né? Então, tudo se resolve ali dentro. Por quê? Qual é o maior interesse do compliance? É que a pessoa tenha ética e transparência. Inclusive, como nossa legislação não permite estrangeirismo, né? Quando veio aí na lei de corrupção, na 2846, de 2013, ela, em vez de compliance, que é só utilizar as regras e normas como nosso corte, nosso norte, né? Ela usa integridade e ética, né? Ela supre, ela puxa para si 2 valores que na nossa sociedade em si andam meio em crise, né? Então, para que ela serve? Como é que ela serve? Ela serve justamente para que nossas ações elas possam vir através da ética corporativa, e aí falando do ambiente corporativo em si, que as pessoas possam pensar o seguinte: a ética corporativa é só para grandes empresas, mas não, pequenas empresas elas têm interesses ali dentro. Se eu for citar um caso, até um salão de beleza, com as suas prestadoras, os seus trabalhadores ou fornecedores estão trabalhando, como é que o empregador vê aquelas parceiras atuando junto com seus clientes? Com decência, com ética, com senso, até a questão das roupas,
em si, ela já está trazendo a questão do compliance. Você tem uma organização e aí isso vai redundância, bem organizada. Entendi. Aí, nessa situação, o advogado ele trabalha justamente com prevenção, é isso? Seria isso? Seria a prevenção. Porque o advogado litigioso, o problema já está lá. Mas o compliance é um sistema de gestão de riscos. O que é isso? O que é esse risco? É o risco do que a corporação não possa atingir. Por exemplo, qual é para um professor, sala de aula, qual é o principal objetivo do professor? Não é que todos os alunos aprendam, mas quais são os riscos que se tem para chegar a esse objetivo? O que é que atrapalha a chegar a esse objetivo? Seria o cansaço do aluno, seria a aula muito parada, seria a conversa, seria a amizade, o telefone. Então, o que é que o compliance faz? Ele observa esses riscos e vai atuar no seguinte dos controles. É o controle que o professor pode ter, uma aula mais dinâmica, uma aula mais didática, interação dos alunos, em vez de cadeiras colocadas uma atrás do outro em círculos. Então, toda essa interação também ela ajuda ao compliance, porque a gente tem que chegar a um objetivo. Qual é o objetivo da empresa? Gerir seus riscos. Então, por isso que é preventivo, não é contencioso. Então, para o pessoal que é curioso a respeito disso, eu acredito que deve estar muita gente se perguntando, a atividade do advogado no compliance, ele é prevenção de litígios, então, normalmente, ele é um profissional que ele trabalha por mensalidade, vamos dizer assim, seria isso. Ele não seria exatamente uma pessoa empregada, um seletista, enfim, mas seria uma pessoa que trabalha junto à direção da empresa, mediante o pagamento mensal, para justamente orientar as práticas da governança dentro da empresa. Seria isso? Seria basicamente isso, porque a partir do momento que uma empresa contrata uma pessoa para trabalhar com compliance, ele vai trabalhar com cultura organizacional. Digamos que a empresa hoje não tem uma cultura organizacional bem definida, que vem através do código de conduta e ética, né? Então, o que é que o advogado, o compliance, vai fazer ali? Ele vai estudar a empresa, ver os riscos e ele vai começar a trabalhar cultura organizacional. E se a gente pegar o entendimento do que é cultura, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Então, são vários treinamentos que se tem, né, até chegar àquele ponto em que todo mundo conhece o que é a governança corporativa, os seus valores, os seus meios de trabalho, os seus frameworks, né? O pessoal fala os seus frameworks, para atingir as comédias e para dentro da empresa, qual é a meta da pessoa que está trabalhando com aquilo. Então, é uma coisa que não dura, por exemplo, hoje eu vou colocar um compliance para funcionar na empresa. Ela demora de 1 a 2 anos, a 3 anos, porque tem uma série de questões aí por trás dessa governança corporativa. Uma delas que se tem muito choque é na questão da política de consequências. Você tem um código de conduta e ética que acelera os princípios da empresa. Você tem algumas condutas tipificadas ali, observando que essas condutas também têm que estar ligadas à CLT, ali no artigo 482, e também tem que ter as questões dos princípios constitucionais. Então, você observa essa linha para trabalhar aqueles comportamentos. E quando uma pessoa infringe aquela linha, como é que vai ser a consequência? Quais são as consequências que vai ter? E outra coisa que é bastante interessante de se pensar é quem está abaixo desse código de conduta e ética. Para o compliance, para a governança corporativa, todo mundo que está abaixo da organização. Contratado, seja diretor, conselho administrativo, todo mundo que está ali abaixo, todo mundo com o mesmo peso. A equidade está justamente aí. Puxando um pouquinho do meu lado aqui, aqui na CASEI, eu tenho uma turma de ética geral e ética profissional. Então, seria o código de ética da advocacia seria uma espécie de regras de compliance para a atividade do profissional do direito, seria isso? Exatamente. Até porque se você descumprir alguma regra do nosso código de conduta e ética do advogado, você vai ter que ser ouvido, né, para saber por que você tomou essas atitudes e possivelmente vai ter a disciplina, né? A disciplina é a parte mais importante dessa história. É verdade. Bruno, me diz uma coisa, você falando em compliance, me veio aqui na cabeça agora, já que eu direito de trabalho, que é o nosso tema, saúde e segurança do trabalho. O que é que a pessoa que trabalha com compliance, como é que ele atua nesse segmento da atividade empresarial? Com a prevenção de danos, né? Óbvio, como você falou, mas também aquela questão de prevenir o adoecimento do trabalhador. Como é que isso funciona? Tá, a gente tem que lembrar um pouco que o artigo 7º da nossa Constituição Federal,
ela vai dizer que o empregador tem que informar o funcionário quais são os riscos que ele está exposto ali no ambiente de trabalho, né? O nosso artigo o 457 da CLT também vai dizer que cabe ao empregador informar sobre as normas de saúde e segurança do trabalho para que ele não possa adoecer. Então, qual é a responsabilidade do empregador? O que é que você tem que fazer com o compliance? Descobrir quais são os riscos aí, os riscos inerentes ao trabalho. Né? A gente tem os riscos corporativos, mas nós temos os riscos da atividade do trabalho. Qual seja ela, seja químico, físico, biológico, seja psicossocial, que agora entrou na NR1, entrou ontem, né? Na NR1, você pega lá o item da NR1 1.5, vai estar lá os riscos psicossociais. Né? Então, o que é que tem nesse ambiente de trabalho? Nossa Constituição também fala no artigo 225 sobre um ambiente sadio. Embora que ali a gente leve muito para a questão do meio ambiente em si, mas o meio ambiente de trabalho também é a interação de seres abióticos e bióticos, né? Em que o empregador tem que deixar aquele ambiente salubre. Qual a responsabilidade dele, justamente? Conhecer os riscos do próprio negócio e apresentar aos funcionários para que eles não possam acontecer e sofrer acidentes, por aí vai nas normas regulamentadoras. Bruno, a gente tem ouvido muito falar, inclusive isso é um assunto recorrente nas leis forenses, a respeito de dano moral, em decorrência de assédio moral. Então, o compliance ele tem essa pegada de evitar esse tipo de comportamento por parte dos gestores, para que os trabalhadores não submetidos a esse tipo de coisa não adoeçam mentalmente falando. Seria isso? Seria também. Tem uma atual legislação, que é a legislação que emprega mais mulheres, né? A Lei 14.457 de 2022, que no seu artigo 23 ela vai falar sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, falando que essa comissão em si ela tem que fazer debates, fazer instituições pedagógicas, atividades pedagógicas para combater assédio sexual, que é regulamentado pelo nosso processo pelo Código Penal, né, no artigo 216A, combater o assédio sexual e outras formas de violência. Mas ela também institui, aí a parte interessante do direito do trabalho junto com o compliance, ela institui que a empresa tem que ter um código de conduta ética que fala sobre isso. Tem que ter um procedimento administrativo de investigação sobre isso, um canal de denúncia que garante o anonimato do denunciante, e tem que ter os procedimentos bem revisados ali. E todo ano, essa CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela tem que fazer um evento tratando sobre o ambiente do trabalho, se ela é saúde ou se é insalubre, né? Para combater justamente esse tipo de assédio, que no ano passado, de acordo com o nosso Ministério do Trabalho aqui, da região da Paraíba, houve um aumento de denúncia de mais de 261% sobre assédio sexual e assédio moral. Então, tem esse debate a partir de agora, está crescendo cada vez mais. Por quê? Porque a legislação agora está impondo ao empregador trabalhar com compliance. Façam essas regras e isso tudo vai dar certo. É basicamente isso que o legislador queria. Entendi. Quer dizer que a CIPA, ela originalmente ela foi concebida nesse sentido, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Ela tinha essa pegada para evitar acidente de trabalho, né? Adoecimento, doenças do trabalho também. Aí agora foi esse programa de emprego mais mulheres, que você se refere, ele traz essa novidade. Isso é uma coisa que está surgindo justamente para evitar o assédio sexual, o assédio moral, e principalmente porque a gente sabe que em alguns casos aí, em muitos casos, inclusive a mulher, a maioria dos casos é íntima, não é isso? Então é uma novidade nessa situação, isso começou a ser aplicado quando? Olha, em 2022 foi lançada a lei, com 180 dias ela passava a ser vislumbrada como uma efetiva. A vacância, né? Essa vacância era de 180 dias. Então ela de fato começou a ser fiscalizada a partir de 23 de março de 2023. Passou a ser realmente, de fato, que ela foi de setembro de 22, 6 meses após março, chegamos aí na fiscalização, inclusive com conversas com os procuradores daqui de Campina Grande. Eles disseram, em 23 a gente começa a atuar nas empresas para saber se a CIPA está fazendo esse tipo de atuação, se a empresa está se adequando. E aí, cabe lembrar que nós tivemos lá um concurso agora, a CNU, com 900 vagas para auditor fiscal do trabalho. Quem é que vai fazer a fiscalização? Exatamente são eles. Então, as empresas que se unem aí, porque vai começar a pegar. Interessante. Ô Bruno, diz uma coisa, a CIPA ela tem um número mínimo de funcionários para ser instalado numa empresa, ou qualquer lugar, um número de empregados, uma coletividade, óbvio, né, que não pode ser
número pequeno, mas tem um número mínimo de funcionários para que se instalem na CIPA? Vamos lá, tem dois tipos de CIPA que a gente fala, né? A primeira CIPA é a CIPA que é a eleição. Ela é um fatorzinho de número de funcionários, a empresa tem número de funcionários com o seu grau de risco. Então a gente pega o Código Nacional de Atividades Econômicas da Empresa, ou CNAE, a gente vai lá para a NR4, que ela vai ter uma tabela e ela vai dizer CNAE, atividade e o risco. E aí você vai lá para a NR5, que é a da CIPA, e vai ver quantos funcionários tem na empresa. A partir do grau de risco, dependendo, por exemplo, o grau de risco 3 e 4, a partir de 20 funcionários já tem que ter uma eleição da CIPA. Então, um representante do empregado e um representante do empregado. Então, esse é o número mínimo que eu estou falando, claro. A gente vai ter uma tabela lá bem rigorosa do dimensionamento da CIPA para fazer essas observações. As empresas que não estão nesse quadro, que, digamos, empresa que tem 12 funcionários, mas não tem uma eleição de CIPA, mas ela tem que ter um representante designado do empregador. Então, ela tem que fazer as atuações que faria a CIPA. Agora, há uma diferença da lei. A lei, quando fala da CIPA, ela está falando dos eleitos. A CIPA como eleição, que é a grande sacada do legislador. Por quê? Porque os eleitos eles têm estabilidade. Então, de pronto, ele pode ir encontrar algumas coisas que vê na empresa sem ser caçado, porque ele tem uma estabilidade, ele não pode ser caçado disso. Então, o legislador fez essa sacada. A gente precisa trabalhar em cima do assédio, a gente precisa trabalhar com quem eu possa contar lá dentro da empresa. E com quem conta? Com os estáveis. Entendi, Bruno. Me diz uma coisa, então, dentro do contexto da CIPA, vai existir um departamento, vamos dizer assim, especializado em combate ao problema da saúde mental em razão do assédio moral, sexual, ou isso é a atribuição da CIPA como um todo? A CIPA ele vai ajudar na educação, na expansão da prática pedagógica do ensino, que é o assédio como combater. Mas a forma de que investigação que vai haver dentro da empresa, há de se haver uma comissão, um comitê chamado Comitê de Ética. Você pega o departamento jurídico da empresa, um advogado por fora, dependendo, e aí a importância do advogado estar estudando as práticas de investigação corporativa, porque no caso de assédio, tem que ter uma investigação corporativa. Então, o advogado, a gestora do RH, pode ser até o diretor da empresa ou o dono da empresa participar disso. O grande problema é quando chegar essa denúncia, como é que você vai fazer? Aí é a sacada do advogado hoje, é estudar justamente os procedimentos para poder fazer bem direitinho essa investigação. Porque quando for para a justiça, e vai, imagina você demite um funcionário que acedeu sexualmente uma funcionária. Você vai para a justiça e você vai apresentar provas, existe aquela cadeia de investigação dando a oportunidade até mesmo do agressor, do assediador, a se defender. Então, tem que dar à empresa uma investigação. Não é CSI não, mas tem que saber as técnicas de investigação. CSI é verdade. É uma coisa bem avançada, né? Bom, então, pelo que eu entendi, constatado o problema do assédio, né, pela equipe, uma denúncia, auditoria, esse tipo de coisa, abre-se um procedimento administrativo, né, não administrativo no sentido público, mas no sentido interno, né, uma sindicância, né, para fazer o levantamento do fato, para que isso seja instrumentalizado perante a administração da empresa, que a empresa possa tomar conta, tomar as providências que são necessárias. Então, o advogado, nesse caso, ele trabalha na preparação desse documento, seria isso? Isso, basicamente isso. Né? Empresa que não tem um comitê grande, muitos funcionários, a ideia é que se tem um advogado ali para conduzir essa investigação. Porque a gente tem que pensar na reputação hoje da empresa. É um dos maiores riscos que nós temos nas empresas. Nenhuma empresa quer sair como uma empresa que abraça um assediador. Nenhuma empresa quer que o seu nome esteja sendo jogado às traças, né? Hoje na política do cancelamento. Né? Então, quando se tem uma denúncia dessa, existe um processo sigiloso ali dentro. Imagina você entregar na mão de qualquer pessoa, advogado, pessoa para mim, não comprando assim o próprio, vendendo o próprio peixe, mas dizer, o advogado ele tem essa prerrogativa, isso que pode ser apresentado ou não. E dentro de investigação corporativa, tudo é muito sigiloso, porque vai que a denúncia é falsa.
Né? Quais são as repercussões que podem haver? Então, o advogado, para mim, nessa situação de investigação, ele é o mais indicado, ele sabe o caminho da lei, ele sabe como fazer a investigação. Então quer dizer que, na verdade, pelo que você está me dizendo, isso aí é um horizonte novo da advocacia, né? Pouco explorado, né? A gente não conhece essa atividade. Normalmente as empresas contratam um advogado, mas contrata para o contencioso e nunca para a prevenção. Então, acho que tem que passar por uma mudança de, vamos dizer assim, de mentalidade do empresariado para compreender que melhor do que resolver o problema no âmbito judicial seria evitar que ele se tornasse um processo. Então, o advogado trabalha nesse aspecto, né? Isso. E aí, Bruno, como é que tem sido a procura? Como é que tem sido a recepção do empresariado a respeito dessa nova atividade da advocacia? Aí eu sei bem sincero contigo, os resultados têm sido excelentes aqui, principalmente aqui nessa área de Campina Grande, da Paraíba em si. Inclusive tem um decreto estadual 38.803 de 2018 que fala sobre as empresas que vão ter negócios com o Estado. Né? Então existe esse decreto que fala que as empresas que vão licitar e que forem ganhadores de licitação, elas têm que ter um programa de integridade. Só que há um problema nisso, existe esse decreto, mas acho que falta fiscalização. Mas, se bem que entre o público e o privado não está acontecendo esses movimentos, mas entre os privados está havendo uma procura muito grande, porque quem é um empregador que não quer saber o que está acontecendo dentro da sua fábrica, do chão de fábrica, ou dentro do seu comércio? A gente participou, não sei nem se eu poderia falar isso, mas a gente participou de uma investigação corporativa em que a gente descobriu que uma pessoa do comercial estava desviando uma certa verba do empregado, do empresário. Ora, existia um meio de pagamento, era fornecedor, não, cliente, empresa, e havia um desvio de rota desse valor. Chegava uma parte da empresa e chegava outra nela. O empregador não tem interesse de saber onde é que está sangrando o seu dinheiro. Né? Interessante. Essa tua fala aí a respeito desse decreto daqui do Estado, inclusive, a falta desse comitê, desse pessoal especializado, isso poderia inviabilizar, inclusive, a participação em licitações e contratos com o Estado? Sim. Tá? Tem que ter, uma das obrigatoriedades desse decreto é que a empresa tenha, porque se por um acaso houver, que sempre vai existir um risco de corrupção passiva-ativa, sempre que houver, a empresa tem que investigar e apresentar os seus resultados. Inclusive, na nossa lei de corrupção, no artigo 7, ele vai falar que uma das coisas que atenuam a pena da empresa é ter um programa efetivo de integridade, de investigação. Você descobre o funcionário, como ele está fazendo, o que ele está fazendo, e aí ele vai tomar as medidas preventivas e contra isso, ou as corretivas. Né? Então, deveria ter, né, mais essa ação. Haja visto que um dos riscos para quem trabalha com a administração pública é justamente a questão do combate à corrupção, né? Para isso que ela foi criada. Essa exigência que foi instituída pela essa lei estadual que você se refere, esse decreto estadual 38.803? 803. Estou anotando aqui porque depois eu vou dar uma lida, viu, pessoal? A gente tem que viver estudando. Ele tem um similar nos outros estados da federação, ou tem aplicação no âmbito federal também? Como é que é? Tem. Esse decreto é um copia e cola do antigo decreto da lei da corrupção. Né? Entendeu? Então eles pegaram e adequaram. Em quase todos os estados da federação tem esse decreto de combate à corrupção, porque era uma pedida já, inclusive, da OCDE, né, que o Brasil criasse uma legislação específica para combater a corrupção. Então, o Estado fez, né, a União criou essa lei, criou o seu decreto para regulamentar a lei, e depois os Estados saíram puxando para si também esse decreto. É um copia e cola, você pega um copia e cola lá. Poxa, eu acredito que muita gente não sabe disso, né? Inclusive, isso aqui pode ser objeto de impugnação de um vencedor de uma licitação não ter esse mecanismo de controle. Né? Então, o compliance realmente é um novo horizonte que se abre para a advocacia. Interessante. Não me diz uma coisa, eu falei que ainda há pouco contigo sobre saúde e segurança do trabalho, e eu sei que você é conhecido aí nas entrevistas como o terror dos peritos. Né?
Porque você acompanha, você faz perícia também trabalhista, como é? Tem 12 anos que eu trabalho como perícia em saúde e segurança do trabalho, né, nos processos judiciais de insalubridade, de periculosidade e de acidente de trabalho. Então a gente acompanha de perto. Uma das coisas que a gente observa na hora das perícias é a metodologia do perito, né? E infelizmente a gente tem muitas falhas aí, algumas falhas até gritantes, né? E a gente sempre está, infelizmente, algumas vezes batendo, né, na metodologia, não na pessoa. A gente não trabalha batendo na pessoa, mas sim falando da metodologia equivocada, né? Temos uns aí, durante esses 12 anos aí, bem complexos. Bom, eu estou batendo essa bola contigo, porque saúde e segurança do trabalho não é exatamente minha praia, embora eu seja, eu me considero advogado trabalhista também, e a gente encontra algumas situações em que realmente, na hora da perícia, a coisa toma um rumo inesperado, né? Situações em que o empregador estava submetido a condições de insalubridade e a perícia não concluiu pela insalubridade por erro de metodologia. Né? E esse problema também é um problema que reverbera na conduta do juiz na hora da sentença, né, Bruno? Eu tenho que fazer pergunta difícil. Vamos embora. Reverbera porque o juiz não tem o conhecimento em si das metodologias que são aplicadas. Os peritos experts, eles têm todo o domínio do conteúdo. A gente precisa observar na hora da perícia de insalubridade e periculosidade o que diz a NR15 e o que diz a NR16. Periculosidade 16 e insalubridade 15. Porém, como é que é colocada a instrumentação? Não tem falando isso na NR. Aí você coloca na altura tal, se for ruído na zona auditiva, se for respiratória na zona respiratória. Onde é que está dizendo isso? Nas NRHOs, né? Nas normas de higiene ocupacional da fundação. Aí eu posso dizer, o pulo do gato é justamente isso, essas metodologias. Por exemplo, o ruído. Como é que é feita a metodologia de ruído? Ruído é por tempo, tá? Ela se protrai no tempo. Você tem uma condição que dura uma jornada de trabalho 8 horas, né? Então é uma média ponderada no tempo. Aí é o que eu digo, é o que acontece muitas vezes nas metodologias de higiene ocupacional que acontece nas perícias. O perito, ele faz 1 hora e diz que aquilo é representativo. Ora, o que a NHO fala? Ela diz que tem que ser medido às 8 horas, observando os tempos em que ele está exposto ao agente ruído e alguns momentos que ele não está. Então, eu estou aqui, a gente está conversando, claro que não existe nenhuma ferramenta que produza ruído, mas 1 hora eu posso estar exposto, outra hora não. A metodologia diz que são as 8 horas, é a média ponderada no tempo. Então, eu preciso fazer esse cálculo, que muitas vezes acontece. A pessoa pega 1 hora, 15 minutos e projeta para frente. Não pode projetar. Para insalubridade não pode projetar. É tanto que tem a formulazinha lá, no anexo 1, tem falando T1 sobre C1, então assim vai trabalhando. Quando a gente é outro problemaço que nós temos. Lembra de hidrocarbonetos aromáticos. Como é que funciona a NR15 para agentes químicos? A gente tem anexo 11, 12 e 13 da NR15. A 13, que é os agentes que você vai fazer a perícia, que é objetivo. Você vai lá e observa aquela atividade, tem aquele tipo de agente? Tem, beleza, então o perito pode fazer. Mas ele só pode ir para esse anexo 13 se ele vê que o agente nocivo químico não está no anexo 11. Porque o anexo 11 é quantitativo, eu tenho que quantificar a quantidade, ou passa por milhão, ou por miligramas no metro cúbico, saber se aquele agente não está escrito ali, se não tiver o anexo 13. E o que é que muitas vezes faz? Atropelam essa questão do anexo 11, porque o anexo 11 é o seguinte, eu faço a quantificação, eu tenho que pegar essa quantificação que você tem e mandar para um laboratório que aqui no Nordeste não tem. Eu não tenho uma análise, um laboratório de análise, eu tenho no Rio de Janeiro, no Afijão, eu tenho em Goiás, eu tenho em São Paulo. Então, esse período em que essa amostra vai para lá e volta, é no mínimo 30 dias. Então, o que os peritos fazem? Não, eu vou fazer agora aqui no objetivo. Você faz uma compliance dentro das perícias. Dentro das perícias, essa aqui é a normativa, exatamente isso. Rapaz,
você consegue, assim, quando você atua nessa situação, porque isso é um problema endêmico, vou usar a expressão endêmica. A gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente vai discutir insalubridade, justamente por conta desses problemas de metodologia. E os juízes, eles estão atentos a essas ponderações que são feitas nas impugnações de perícia, como é? Eu posso dizer que é bem difícil, porque muitas vezes os juízes se pegam dizendo que os peritos fizeram com a metodologia correta. Então é bem difícil você apresentar, são raras as vezes, realmente, que o juiz observa uma impugnação de um assistente técnico. Eles acreditam que porque é um assistente técnico, então ele é parcial. E acreditam que o perito ele é imparcial, mas muitas vezes acontece de forma errada. Eu não sei, assim, me permita fazer uma citação de uma perícia que a gente foi fazer numa cidade aqui próxima, em que a metodologia que o perito estava usando era certa, né? Entre aspas, né? A metodologia começou certa, usou os equipamentos corretíssimos que ele utilizou, só que no meio do percurso ele fez uma movimentação lá em que ele gerou a insalubridade. E aí eu questionei ele, doutor, por que você está fazendo isso? Ele disse, porque é a pior situação funcionária. E nessa hora eu disse até a ele assim, olha, doutor, a pior situação do cenário não é você aumentar isso aqui, mas é o ambiente externo para ele. Então a gente teve essa conversa, ele lançou o laudo veio, infelizmente, insalubre, a gente recorreu, e aí o juiz mandou ele fazer a perícia. Então, eu vou dizer assim, é difícil. Eu tenho outro colega, né, que conseguiu, era engenheiro, eu posso até citar o nome dele, João, ele conseguiu fazer um laudo, né? O assistente técnico ele fez um laudo e apresentou junto com o laudo do perito, e o juiz aceitou o laudo do assistente técnico, percebendo que o assistente tinha sido mais imparcial do que o perito. Né? É aquela regra, né, que o juiz não está distrito às funções do perito, né? Mas aí ele não está distrito às funções do perito e adotar o laudo de um assistente técnico, isso não poderia gerar uma nulidade, não? Não, porque a observação do laudo técnico, do livre convencimento do juiz, ele vai observar justamente isso, a metodologia aplicada. No artigo 480 do CPC, ele vai falar que o juiz vai observar a metodologia. Então, se o assistente técnico conseguiu comprovar, através da metodologia correta, e chegou ao convencimento do juiz que ali ele conseguiu provar melhor do que o perito, então é justamente essa questão que ele não está distrito ao perito. Ele pode pegar um laudo ali melhor, complementar, e ter mais razões, mais argumentos, é isso que vai fazer. Certo. Eu tenho uma pergunta, mano, assim, muito minha, né? Porque eu já tenho algumas segundas-feiras de advocacia. Antigamente a gente usava muito prova emprestada. Isso ainda continua sendo possível ou não é mais possível? Assim, é bem complicado. É possível sim. Tá, nessa questão da insalubridade é possível, mas é como eu te disse, é muito complicado um juiz conseguir se desenvolver dos laudos. Pega a prova emprestada, mas de toda forma, se suscitou a insalubridade, tem que ter perícia, embora que ele vá analisar, mas é muito difícil, eu diria que é uma coisa fácil. Muito massa mesmo. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, por vir trocar uma ideia com a gente aqui e vou liberar aqui o microfone para você deixar um recado aqui para a turma que está nos assistindo, para que se anime a trabalhar com compliance. Como é que... Fica à vontade. Obrigado. Eu diria que o compliance ele está se tornando uma realidade, principalmente aqui no Nordeste. Participei há 2 semanas atrás da Expo Compliance em São Paulo. É um universo maravilhoso, lá tudo funciona. Mas é como um colega meu de trabalho disse, o Ricardo Francisquinho, uma vez falou, ele disse, Bruno, existe o Mar Vermelho e o Mar Azul. O Mar Vermelho é São Paulo, só tem tubarão lá. Então é vermelho porque eles lá estão se pegando. E aqui, como é uma novidade que está vindo para cá, é o Mar Azul. Então você tem inúmeras possibilidades. Você tem essa lei de empregar mais mulheres,
que está lhe dando a oportunidade de trabalhar porque tem que ser cumprido. O empregador geralmente só faz o que for cumprido. E uma das questões que eu venho falando aí já há um bom tempo é sobre essa relação do assédio sexual, assédio moral dentro da empresa, que é uma parte onde se abraça a segurança do trabalho, porque fala da CIPA, é onde se abraça o direito do trabalho, porque é uma legislação que alterou a CLT, que impôs ao empregador fazer para deixar o ambiente de trabalho sadio, e o compliance em si, porque ele vai falar sobre procedimentos internos, código de conduta de ética, canais de denúncia, que são os pilares do compliance. Então, essa área, ela tem feito bastante diferença. E o que é que eu digo para as pessoas? Trabalhem nessa área, porque ela é o nosso caminho. Existe a juíza Maria Berenice Dias, ela tem um livro falando sobre o assédio sexual no ambiente de trabalho, a violência em si. E ela pontuou muito bem falando que você precisa olhar a vítima, perceber o assediador, a assediadora, você precisa fazer isso e dar apoio a essas vítimas, não sendo complacente com isso. A gente tem uma situação que ela até pontua, dizendo que as pessoas elas têm um limite de tolerância e aceitação daquele que está sendo perseguido. Para nós que fazemos parte do direito do trabalho, você se ficar silente em construção de violência é muito danoso. Nesse período que eu passei em São Paulo, eles diziam muito: olha, se for para ter um assédio, se for para receber essa denúncia, acompanhe a vítima. Você precisa acompanhar a vítima, você precisa acompanhar o denunciante e você precisa investigar o assediador. Então, é permitir que isso aconteça num ambiente de trabalho sadio, que a gente possa trabalhar. E o direito do trabalho, junto com a segurança do trabalho, é isso que eu digo o tempo todo, ela é uma boa propulsora com o ambiente sadio. Não é só sobre agentes químicos, físicos e biológicos, mas os fatores psicossociais hoje que atuam. A gente tem uma diretriz, que é a Agenda 2030, da ONU, que ali nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, que eles vão trabalhar em relação ao ambiente de trabalho sadio, a igualdade de gênero lá dentro, no ambiente sadio, entre o homem e a mulher, qualquer outro tipo de identificação, em que isso tudo possa acontecer dentro do trabalho. Que a gente não possa simplesmente virar as costas para quem está sendo vítima. As consequências para quem sofre assédio, além da baixa autoestima, além da exclusão da pessoa, ela pode se transformar num monstro tão grande que a gente pode ter um aumento de suicídio. Muito sério. Muito sério. Então não dá para você fechar os olhos, a legislação não permite que a gente fizesse isso. E não está aberto. Estudem compliance, estudem governança corporativa, saúde e segurança do trabalho, que vai dar certo. É isso aí. Muito obrigado. Aí, galera, a gente vai se despedindo por hoje. Esperamos novamente encontrá-los em breve, com mais entrevistas aqui no CZ Recebe, mais conteúdo, e que vocês curtam a nossa programação, dê o joinha lá, sigam para vocês serem avisados sempre que tiver alguma novidade. É isso aí, valeu!